Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. São Paulo, 1936. Nessa época, a capital paulista, já consagrada como a maior e mais efervescente cidade brasileira, abrigava uma população superior a 1 milhão de pessoas. Eram centenas de milhares de histórias, que ocupavam as ruas metropolitanas, coloriam a selva de pedra e moviam o país. Dentre elas, a de um casal que, na simplicidade e no amor, recebeu sua 13ª filha no dia 23 de julho daquele ano. José de Barros Freire e Isabel Cardoso de Barros Freire formaram desde o princípio um seio familiar repleto de carinho e afeto para a pequena Nadir e seus irmãos. Eles criaram 10 filhos, que 3 morreram enquanto pequenos. E é uma família muito unida, muito cheia de graça de Deus. E nós fomos muito bem orientados, apesar de nossos pais não terem uma religião definida. Mas os verdadeiros valores de uma família cristã reinavam lá em casa. Era tudo muito gostoso, nós éramos muito amigos, partilhávamos muito tudo o que tínhamos. Mesmo em meio à mais tranquila das infâncias, provações se apresentavam. Com apenas 9 anos de idade, a pequena Nadir viveu uma grave angústia, que teve que enfrentar só, com fé e coragem. Não tinha nunca saído de casa e tive que ir para o isolamento porque eu tive croup. E então o croup leva praticamente à morte, né? Conforme o caso. E eu tinha certeza que eu não ia viver. Esse momento foi muito difícil para mim. Ficar sozinha no hospital que eu nunca tinha conhecido, sem ninguém da família, isolada. A força e a devoção foram os alicerces que mantiveram Nadir e sua família firmes, no propósito de vencer a batalha contra a infecção viral que quase tirou sua vida. Eu já tinha essa convicção. Foi quase que um milagre de Frei Galvão, que a gente era muito devota de Frei Galvão, e a minha cunhada colocou o quadro em cima da mesa e foi rezar porque eles falaram que eu não passava daquela noite. E quando ela chegou em casa, depois de ter me levado para o isolamento, o quadro iluminou. Então elas pensaram, Frei Galvão vai curar Nadir. E curou. E eu sempre, quando estou com alguma situação difícil, eu penso assim, Deus queria alguma coisa de mim, senão Ele já teria me levado naquele momento, né? Vivendo momentos como esse, integrando uma família grande, cujo único provedor era o patriarca, as crianças aprenderam cedo a importância da fraternidade e da partilha. Estudavam todas em escolas estaduais. Foi em uma dessas que a pequena Nadir teve o primeiro contato com as irmãs dominicanas. As religiosas, que iam ministrar aulas de ensino religioso para as crianças, encantaram a jovem, que, comprometida e compenetrada, mergulhava fundo nos ensinamentos e conceitos providos pelas irmãs. Essa dedicação gerou bons frutos. Aos 11 anos, Nadir foi convidada a estudar no Colégio Nossa Senhora do Rosário. Fundada em 1943, no bairro Vila Mariana, a instituição já seguia o propósito de proporcionar uma formação integral às crianças, pautada nos valores anastasianos dominicanos. No início, a mãe de irmã Nadir foi relutante à ideia, por encarar o estudo no Rosário como uma regalia em relação aos outros filhos. Logo que conheceu o colégio, no entanto, ficou muito satisfeita com a oportunidade conquistada pela filha. Foi muito bom porque a minha mãe foi conhecer o colégio, gostou, e de todos os irmãos, a única que estudou em colégio religioso fui eu. E é como se fosse já um caminhar de Deus convocando a vocação, né? Porque não era costume
e porque eu e não os outros, né? Irmã Nadir comenta que seu tempo enquanto aluna no colégio foi marcado pelo acolhimento das religiosas e por um pleno desenvolvimento intelectual e espiritual. Lá na escola a gente tinha certeza de um relacionamento mais transparente e não só transmitir o conteúdo, mas também valores como o diálogo, a sociabilidade, a justiça, a verdade. Então a gente se formava para a vida também se preparando com valores que são cristãos, mas sem forçar ninguém. Foi muito bom esse relacionamento que eu tive no colégio. Nesse ambiente potencializador, movido pela força das religiosas, a jovem Nadir cresceu, amadureceu e viveu o seu despertar vocacional. O interessante é que eu queria não ser uma mãe de família restrita a um pequeno grupo. Eu queria fazer um trabalho mais amplo. E quando eu vi a atuação das irmãs no colégio, na alegria que elas trabalhavam, naquele encanto de fazer o bem para as pessoas, nós fazemos um trabalho bonito em Guarulhos, numa comunidade carente. Então elas levaram a gente para prestar esse serviço a essa humanidade tão sofrida, né? Eu comecei a me interessar e achar que ali seria o meu lugar. E entrei em 1958. Aos 21 anos, Irmã Nadir fez o postulantado. Mais tarde, fez o noviciado, celebrou seus primeiros votos e começou a trilhar seu caminho religioso. A essa altura, ela já tinha o magistério e a educação ascendia como uma missão valiosa, com a qual se comprometeria para sempre. Sua primeira missão foi em Volta Grande, Minas Gerais, onde integrou uma comunidade e começou a lecionar. Era um pequeno colégio em uma cidade muito desprovida de educadores. Encarando essa missão, ela estudou e se capacitou para fornecer conhecimentos em história para os alunos daquela região tão carente de educação. Além disso, a religiosa trabalhava na catequese da cidade e preparava as crianças para a Eucaristia. 4 anos mais tarde, a religiosa voltou a Uberaba, com o objetivo de complementar sua formação. Cursou pedagogia nas Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino, a FISTA, onde também trabalhava. Além disso, dedicou-se ao trabalho no Colégio Nossa Senhora das Dores, dando aulas e cuidando das jovens do internato. Transferida para Curitiba, Irmã Nadir trabalhou ao lado da querida Irmã Doraci, que era diretora do Colégio Nossa Senhora do Rosário do Paraná. Nadir atuou como vice-diretora e supervisora pedagógica. Foi muito bom, cada lugar é diferente do outro, né? Cada lugar exige uma adaptação da gente, mas eu tenho facilidade de me adaptar, graças a Deus. De volta a Minas Gerais, Irmã Nadir iniciou uma das mais duradouras jornadas de sua história, o trabalho em Araxá, no Colégio São Domingos. Como concluíra recentemente o aperfeiçoamento de sua formação em pedagogia, a religiosa assumiu a direção do CSD. Todos os dias, construía e fundamentava sua experiência enquanto diretora, trabalhando em prol da instituição e da plena formação de seus alunos. Como destaque, ela evidencia nesse trabalho a positiva estruturação dos colégios que integram a congregação das Irmãs Dominicanas de Monteil. O que eu sinto como diferente as pessoas, elas são valorizadas pelo que elas são e não pelo que elas exercem. Por exemplo, uma pessoa da direção merece todo o respeito, a da portaria também, a da recepção. Então, aquilo lá me marcou porque a gente via em outras escolas uns privilégios muito grandes, né? E umas abstrações muito grandes de outras pessoas. E é um esforço que até hoje todas as nossas escolas fazem, né? De respeitar cada um no seu modo de ser, na sua caminhada, no seu ritmo, e a valorização da direção em relação a todas as pessoas. Isso foi muito marcante para mim em Araxá. A primeira jornada da religiosa em Araxá durou 13 anos. Durante esse período, contribuiu para feitos e realizações grandiosas.
paralelo à escola, eu sempre fiz também algum trabalho de pastoral. Por exemplo, lá em Araxá, a gente trabalhava numa comunidade que era muito carente e tinha muita desavença, e nós trabalhamos, algumas pessoas do colégio, com a minha orientação, essa comunidade, que foi muito bom. Criamos um espaço para os jovens e depois um espaço para a educação, abrindo uma escola primária. E essa escola até hoje tem o nome de Irmã Nadir Barros Freire. Além de anos de trabalho e de uma instituição de ensino e assistência que leva seu nome, a religiosa viveu outro momento marcante na terra de Dona Beija. Em 21 de outubro de 1978, na Câmara Municipal, então situada no suntuoso Palácio Vereador Najib Férias, Irmã Nadir Barros Freire recebeu o título de cidadã honorária de Araxá. O reconhecimento foi motivado por sua dedicação à frente do Colégio São Domingos, que é uma das mais importantes instituições para o município, e por suas inúmeras contribuições à comunidade. Depois de 13 anos, Irmã Nadir propôs uma renovação para o CSD. Então eu pedi um recuo para poder descansar e também mudar um pouquinho, mudando a direção, mudaria também a relação comunidade com o colégio. Eu achei que foi muito positivo e eu mesmo que pedi. A minha vice-diretora, que até hoje é a Ana Cristina, mãe firme no batente. Saindo de Araxá, Irmã Nadir foi para Ribeirão Preto, onde trabalhou no projeto de municipalização de uma escola, que naquela época ainda era considerada uma creche. Durante um ano, permaneceu lá, organizando a documentação e a regularização dos trâmites. Mesmo não trabalhando diretamente com alunos, seguia firme no propósito da educação. Ao fim dessa experiência, a religiosa foi convidada a voltar para Araxá, para fortalecer o período de transição para a direção leiga. Durante 6 anos, seguiu como diretora do Colégio São Domingos, trabalhando ao lado de Ana Cristina. Foi muito bom porque a gente tinha certeza de que ela ia se dar bem, né? Porque é uma pessoa muito responsável, né? Muito dedicada, e tendo segurança naquilo que é para ser feito, com certeza a gente tem a garantia do sucesso, né? Mas ela foi muito bem. Voltando a Uberaba, Irmã Nadir assumiu o posto de coordenadora do Centro de Cultura e Espiritualidade São Tomás de Aquino. Durante 8 anos, foi responsável por acolher as irmãs e visitantes e cuidar de todos os aspectos da alimentação, organização dos quartos e manutenção da comunidade. Foi quase uma década de trabalho dedicada ao lar, que reúne natureza, espiritualidade e paz no coração do bairro Jardim do Uberaba. Em 2007, um novo desafio foi encarado com disposição e força por Irmã Nadir. Convidada pela Provincial, ela retornou à Grande São Paulo, seu berço natal. Lá, assumiu uma função administrativa na Associação Educadora da Infância e Juventude, a ASEIJE, mantenedora da província Nossa Senhora do Rosário. O cargo, anteriormente exercido por uma irmã que embarcara em uma experiência missionária na República Dominicana, requeria dinamismo e experiência em administração, atributos que Irmã Nadir sempre apresentou com riqueza. Os últimos 16 anos foram levados assim, em constante movimento. No trabalho na mantenedora, Irmã Nadir se coloca desde o início a serviço do povo, como esteve ao longo de suas 87 primaveras. Foi uma experiência nova para mim e ao mesmo tempo não, porque a diretora sempre é administradora, né? E como eu gosto dessa parte assim, organizacional, eu achei muito positivo trabalhar lá, atender as pessoas, as comunidades, né? Agora eu estou diminuindo um pouco o trabalho, porque também já estou trabalhando muito tempo e já estou preparando uma outra irmã que é a tesoureira para assumir um pouco a parte que eu faço atualmente. Com um olhar forte e terno, que ostenta os traços de 66 anos de vida religiosa, Irmã Nadir Barros Freire examina a construção de sua história, dedicada à fé e à educação.
Por onde passa, deixa a leveza e a simpatia de quem soube trilhar a estrada do bem e exercer os mais belos valores. E assim, segue caminhando. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.